Sejam bem-vindos a um novo episódio do Prevcast. Hoje a gente está aqui com ela, que é mãe, advogada, defensora dos direitos das crianças com deficiências e transtornos de desenvolvimento educacional, a doutora Aline Leite. Doutora, seja bem-vinda ao nosso programa. Muito feliz em tê-la aqui. Sempre gostei da ambiência da doutora, em lives, em momentos que a gente se encontrou em eventos ali na UAB. Vejo o seu trabalho com muitos bons olhos. Você traz uma perspectiva muito bonita do direito da criança, né? E eu quero que você compartilhe aqui com a gente hoje. Estamos todos ansiosos aqui para colher esse conhecimento, entender um pouco da sua história, entender o direito das crianças com neurotipicidade, com transtorno de desenvolvimento. Então, seja muito bem-vinda a esse 8º capítulo do Prevcast. Bom, eu que agradeço, Heitor, pelo convite. Sempre me senti incluída, né, em seus projetos. Eu acho você muito receptivo, né, quanto à sua profissionalidade. Você também é uma referência para mim no previdenciário, né? Nós compactuamos aí de uma maternidade e paternidade atípica, o que de certa forma nos ajuda, né, nesse caminhar de concessões de direitos dessas crianças. Eu me chamo Aline, eu sou advogada há menos de 2 anos, né, especialista em BPC LOAS, e atuo diretamente com crianças com transtornos ocultos e deficiências, né, como autismo, TOD e TDAH. Estar aqui para mim é um prazer, né? Eu agradeço demais pela oportunidade e estamos aqui justamente para somar e propagar informação ao nosso público que tanto precisa, né, de informações precisas para concessões de direitos. Doutora Aline é da cidade de Rafael Fernandes. Eu fiz faculdade na FACEP, né? O meu caminho no direito, ele caiu como uma luva porque após o diagnóstico de João Mateus, né, que ele tem 6 anos, o diagnóstico dele de autismo nível 2 de suporte veio aí com 2 anos e 4 meses. Então, eu atuei primeiro ano em consumidor e aí me encontrei no direito previdenciário e nos demais direitos das crianças com autismo. Me sinto agraciada por isso, acho que é um propósito mesmo de vida e que Deus colocou no meu caminho para ajudar aí inúmeras famílias, inúmeras mães e crianças a se desenvolverem. Pois é, meus amigos, a doutora Aline, ela é advogada especialista em direito previdenciário, não só em direito previdenciário para crianças com transtornos de desenvolvimento, mas ela também atua em todas as faces do direito nesse acolhimento e nessa recepção das incapacidades e deficiências, das limitações desses indivíduos. Doutora, como foi a decisão para trabalhar de fato com essa vertente do direito? Porque eu sei que é uma coisa muito específica, eu sei que é um trabalho muito, né? Se a gente fosse comparar um profissional da área médica, a gente estaria falando no cirurgião do tendão do joelho esquerdo, é uma coisa bem específica, é um grau de trabalho muito, como eu poderia dizer, muito artesanal. Como foi que deu essa sacada, esse estalo? Onde é que foi que surgiu essa necessidade? A necessidade surgiu justamente de eu viver na prática a maternidade atípica, né, com João Mateus, de sentir a dor de mim mesma como mãe, né, que ao tempo o João não tinha o desenvolvimento favorável, e aí veio disso, de sentir como mãe a necessidade de ajudar aquelas crianças e suas famílias a se desenvolverem, né, seja conseguindo um benefício, que é o BPC LOAS, que a gente vai falar mais na frente, para a criança, oportunizar a criança a fazer terapias, seja priorizar apenas uma terapia
que quando eu costumo falar que quando chega no escritório as crianças e eu recebo essas pessoas, essas mães, essas famílias, eu já diagnostico logo o que é que a criança ela merece primeiro, né? Se é um fono, se ela é não verbal. Se ela é não verbal, ela não se comunica da forma que deveria, né? Comparando ela a outras crianças da mesma idade. Então, a mãe já sai do escritório sabendo que ela vai ter que priorizar uma terapia para desenvolver a criança. Então, eu faço essa educação de não só receber o direito ao final, mas que ela tenha a consciência de que esse direito é para a criança se desenvolver no longo prazo. Esse olhar empático de quem já vive a situação traz uma experiência totalmente diferente e imersiva de quem chega ali no seu escritório. Porque quem vai lá não vai receber tão somente a orientação jurídica, mas vai ter o acolhimento, vai ter orientação, vai trazer uma perspectiva de lex ali, muitas vezes a cabeça do cliente se abre. Eu tenho essa situação na minha casa, né? O João Pedro, meu filho, ele tem TDAH e tem autismo, então é uma situação que a gente vive diariamente. As terapias, a orientação junto à escola, o acompanhamento, a gente tem que ter aquele cuidado de estar próximo na prática do esporte, tem que ter aquele cuidado para estar próximo na escola, porque de fato existem situações que são atípicas, como a própria patologia já traz. E estar com um profissional que traz essa conduta, essa visão de sensibilidade, muitas vezes constrói não só um direito junto ao INSS, mas uma qualidade de vida junto ao grupo familiar, porque eu sei que é uma realidade. Eu encho aqui o meu coração de sentimentos, né? Apesar da advocacia ser uma profissão técnica, a gente opera na tecnicidade, humanos somos. E dentro da humanidade que a gente vive, a gente entende que a gente, antes de estar atendendo um cliente, a gente está atendendo outro ser humano, está atendendo uma pessoa que está passando por uma angústia, por uma necessidade, por uma situação ali, que muitas vezes uma orientação de quem já está um pouco à frente, inclusive no tratamento, vai trazer um conforto. Eu acredito que um dos grandes diferenciais do seu trabalho, no seu brilhante trabalho, também é essa perspectiva. Sim, é justamente nessa junção dessas experiências práticas, né, que a gente leva e proporciona a essas famílias o direito. Quando eu atendo crianças com deficiência e com suas incapacidades, eu consigo visualizar, mesmo que para o externo não consiga visualizar, até a mãe, ela sente a dor e ela não consegue ter uma esperança de futuro, de desenvolver aquela criança. E eu digo sempre que 1% do desenvolvimento das nossas crianças a gente sente no lar, dentro de casa. Então, é sempre possível essas crianças se desenvolverem, terem alta também de suas terapias e ser uma pessoa autônoma, capaz e que tenha sua própria autonomia. Excelente, excelente. E é uma perspectiva que a gente tenta e que a gente faz um trabalho de transferência. Eu acredito que assim como o nosso escritório, o escritório da doutora recebe muitas pessoas que já vieram de experiências ruins junto às instituições públicas, junto às secretarias de ação social, aos CRAs, os CRES, que não atende de forma adequada, não por falta de boa vontade, pelo contrário, são instituições importantíssimas e que de fato constroem direitos, mas que muitas das vezes não recebem a orientação adequada para conduzir os pedidos. Como se sabe, o direito previdenciário, o direito assistencial, ele tem uma dinamicidade muito grande, então muda muito rápido, esses dias a gente teve a mudança relacionada à aferição da incapacidade, trazendo ali aquela situação agora que o laudo ele vai ser construído por uma junta de profissionais. Então essa é uma das mudanças. Quantas mudanças a gente não teve só no ano de 2025? Então esse cuidado que a gente tem em receber esse cliente, tanto com empatia da dor, mas também muitos desses clientes eles já vêm frustrados, foram mal atendidos ou então não tiveram a clareza de atendimento junto à assistência social, ou procuraram um despachante ali, um atravessador que informou que iria conseguir o benefício, ou dentro de outras situações não obtiveram êxito. Como se sabe, o INSS ele é
ele é mais um vilão do que um herói quando se fala no pedido de benefícios. Quando a gente fala, por exemplo, em benefícios assistenciais, o BPC, seja para o idoso ou para a criança, a gente, a cada 10 pedidos, 7 são negados. Então, a gente tem um número de negativa muito alto. Então, quando o cliente ele bate na porta do escritório da doutora Aline, ele não está ali só procurando um benefício, ele está procurando acolhimento. E dentro desse acolhimento, se consegue resolver muita coisa que não é somente o benefício. Sim, e é justamente o que a gente vive, né, com a prática do direito em si. A nossa especialidade, né, ela ajuda demais numa concessão de um benefício. É como você mesmo falou agora há pouco. Não adianta só protocolar um pedido junto ao INSS ou de casa, é necessário que a gente faça a juntada de documentos essenciais para que esse direito ele seja concedido ao final, como o laudo ele deve estar preenchido, né, para a gente aumentar as chances de concessão. A gente sabe, Heitor, como você mesmo citou agora há pouco, que o INSS de 10 ele nega 7. E procurar advogados especialistas que lidam diretamente com a dor, entendem na prática como fazer e como até instruir mesmo para as perícias, seja social e perícia médica, é importantíssimo, né, nesse processo, para que ele seja concedido. É interessantíssima essa perspectiva. E fazendo um norte aqui do que a gente está conversando, o advogado orientar para a perícia médica, orientar para a inspeção social, não é conduzir os fatos de uma forma que beneficie o nosso cliente, mas conduzir os fatos para que sejam construídos de forma correta. Eu vou trazer um exemplo aqui para vocês. Se a gente tem uma inspeção social que vai demorar ali 5, 10 minutos na casa do cliente, o cliente tem que entender o que é mais importante para aquela assistente social visualize, para que ela tenha acesso, para que esse tempo ali, que é um tempo muito reduzido para fazer uma análise de uma vida de uma pessoa, ele possa ser realizado. Essa pessoa precisa de fato ter noção do que a assistente social vai fazer, do que ela vai perguntar, quais são. Uma coisa muito importante que acontece no momento da inspeção social é a coleta de fotos de medicações, receitas medicações e receitas médicas, como também de gastos daquela criança. Então, se aquela mãe tem, por exemplo, essa documentação organizada, vai facilitar a vida dela, vai facilitar a vida do assistente social, vai facilitar a vida do juiz. Então, é esse trabalho que um advogado ele vai construir, que de fato, muitas das vezes, na totalidade das vezes, só tem acesso com um advogado e com um advogado especialista. Verdade. Você falou nessa questão da inspeção social, e também a gente vê muitas situações, né, na perícia médica, de que o médico, às vezes, tanto no INSS, na via administrativa, quanto na via judicial, a gente tem situações em que o perito, ele não analisa de fato aquela documentação toda, e aí a gente vai ao final do processo, na verdade, brigar para que aquele direito ele seja concedido. Olha, doutora, eu vejo de forma muito sintética como é importante ter a presença de um norteador dessa batalha, porque a gente fala de uma pessoa que está incapacitada, que está passando por uma situação extremamente delicada, que é uma situação de incapacidade de um filho, de um menor, que muitas vezes não consegue nem externar o que está sentindo, que não consegue colocar para fora aquela dor. E do outro lado está quem? O INSS, uma autarquia federal que está em todo o Brasil, que tem uma procuradoria jurídica, dezenas de centenas de advogados e procuradores que lutam e defendem o INSS, uma instituição ligada ao governo federal. Então, é muito difícil que uma mãe, que um pai, que um grupo familiar consiga, sem a orientação técnica correta e adequada, vencer o INSS. E entrando nesse tema, doutor, eu quero que você traga um pouco para a gente como está a situação atual de quem vai solicitar um benefício do INSS. A situação do INSS para o segurado que precisa solicitar um BPC ali para a criança, como é que está a rede pública de saúde hoje para fornecer essa documentação? Quero entender um pouco da realidade de quem vive a realidade, doutora Aline. Traga para a gente essa situação.
Bom, tá bem difícil, né, nos dias atuais. A gente vê aí muitos processos administrativos junto ao INSS e o INSS negando muito e aí superlotando também a justiça. E aí a gente tem um grande problema, né, que esses indeferimentos nas cidades, né, em que a gente vive, nas cidades vizinhas em que a gente atua, os municípios eles não fornecem, né, o que a gente precisa de arcabouço documentário para comprovação da deficiência, que são, de fato, as terapias, e em alguns municípios que fornecem as terapias, seja com fonoaudiólogo, psicólogo, fisioterapeutas, eles restringem o público, muitas dessas crianças não são atendidas, e aí vem o problema principal. A gente sabe que para conseguir o BPC tem que estar em estado de vulnerabilidade e miserabilidade social, e aí fica a pergunta, onde é que essas pessoas humildes, elas vão conseguir documentação, né, com o particular, que geralmente os municípios não fornecem, para viabilizar um direito. Até recentemente, Heitor, eu tive uma decisão que me impactou muito e está sendo estudada para recurso, que a perícia social foi perfeita, porque a família passa por toda aquela humilhação de foto em banheiro, muito humilde, muito simples. Abre os armários, abre guarda-roupa. Mosquiteiro, são realidades muito doloridas, já passa por toda essa situação constrangedora. E quando vai para a perícia médica, às vezes o médico nem olha para a criança ou não analisa da forma perfeita, mas retomando o que eu estava dizendo, eu tive perícia social, ok, perícia médica, ok. Quando chegou já no final do processo, o juiz abriu a fase de saneamento, que entende-se por saneamento antes que o processo seja, de fato, instruído, antes mesmo de perícias. Então, há um conflito no INSS com essa questão dos indeferimentos, e no judiciário está se abrindo precedentes absurdos para que também não sejam concedidos. Então, um advogado especialista que estude diariamente essas situações, ele vai saber de forma onde mexer naquela dor e onde resolver realmente a situação. Mas a realidade nossa é essa: municípios que não fornecem as terapias, famílias humildes que não conseguem nem sobreviver, sem conseguir custear, né, uma consulta que seja para pegar o laudo inicial com o CID que a gente precisa, e muito menos os relatórios, né, que vão ser juntados ao laudo para poder formar uma boa documentação comprobatória. Doutora, e a situação ela é tão complexa que o INSS exige tanto daquele indivíduo que precisa do benefício, do pai e da mãe ali que encontra-se naquela situação ali de vulnerabilidade com aquela criança, e o próprio poder público não fornece as ferramentas, né? Você falou aí de consultas particulares, de laudos construídos em redes particulares, porque de fato o poder público não fornece. E eu digo mais, ainda tem a situação de que esses médicos atendem em cidades distintas, não atendem ali na cidade daquele indivíduo, então tem um deslocamento, nesse deslocamento tem uma alimentação, nesse deslocamento tem uma medicação pro deslocamento, tem todo um aparato que tem que ser construído para que aquele benefício seja concedido. Eu vou trazer aqui o exemplo para você da própria perícia do INSS, que aqui para nós é uma sacanagem, Eu vou trazer aqui o que é uma sacanagem, né, com essas palavras, porque a pessoa lá de Rafael Fernandes, da sua cidade, vai fazer perícia em Mossoró. Mas tem perícias em Paulo César, mas marca de Mossoró. A pessoa que é de Mossoró está fazendo perícia em Natal. A pessoa de Limoeiro faz em Mossoró e a de Mossoró faz em Souza. Isso aí não é uma coisa, não é uma falácia, isso aqui é uma realidade.
Eu tenho escritórios em diversas cidades, eu atendo em diversas cidades e eu vejo o cruzamento da marcação dessas perícias e a sensação que a gente tem é que o INSS marca a perícia em outra localidade justamente com o intuito de desencorajar aquele grupo familiar que ele já tem a estatística que é um grupo que está em situação de miserabilidade, que está em relação de hipossuficiência financeira, já que o benefício exige esse requisito para poder ser concedido, a hipossuficiência financeira, e no final das contas ele cria mecanismos para negar, seja pela documentação médica, seja pela distância de deslocamento para consulta, seja para a distância de deslocamento para perícia, e ainda tem mais, marca a perícia numa data, marca a inspeção social na outra, para aquela pessoa dar 2 viagens. E isso aí, quando não está acompanhado por um advogado, é uma situação problemática. Eu vou lhe dizer, doutora, há 15 dias, 3 semanas atrás, houve perícia no INSS de Mossoró. Marcou gente do estado todo e o INSS estava fechado. Então aquela pessoa gastou combustível, conseguiu um carro com muito esforço com um vereador, na prefeitura, aquela situação toda, às vezes a prefeitura dá o combustível e não dá o carro, às vezes dá o carro e não dá o combustível, aí chega lá, tá a agência fechada. Então é uma situação que dentro de uma realidade de estar acompanhado por um profissional advogado que vai ligar, que vai marcar, que vai conduzir para que a perícia social e médica sejam realizadas no mesmo ato, que vai organizar a documentação correta, porque não adianta você, mãe, você, pai, conseguir a documentação e ter um furo naquela documentação. Eu vou trazer o que é um furo na documentação. Né? O furo na documentação é o quê? Um atestado que foi construído de fato por um especialista, mas que não tem as orientações adequadas, que não tem os dados que precisavam ser apontados naquele laudo. Inclusive, eu vou bater a bola aqui para a doutora Aline. E antes disso, doutora, eu vou lhe contar um pequeno caso. Essa semana, eu recebi o contato de uma cliente lá de Dr. Severiano. O sobrinho dela foi para o médico, né, um médico especialista, um psiquiatra que atende pelo município, só que o psiquiatra, no momento fez o laudo, no momento de carimbar, ele carimbou com carimbo de clínico geral. Ali na correria, um volume de consultas, né, que ele também faz o que se chama de medicina da família, né, que atende ali nas unidades básicas de saúde, e utilizou um carimbo errado. Então, um olhar rápido de um advogado especialista, eu consegui identificar e dizer, minha amiga, aqui está construído de forma inadequada. Então você volte ao médico, porque o carimbo ele vai trazer a matrícula do médico, se ele for especialista vai trazer o RQE, que é o registro de especialista daquele médico. E tem sim, pessoal. Então a doutora Aline agora vai trazer para a gente o que é uma boa documentação médica. Vamos aí, papel e caneta na mão. Antes disso, doutora, me diga aí onde é que a gente lhe encontra nas redes sociais, se você produz material, se a gente vai encontrar conhecimento do mundo do direito previdenciário nas suas redes. Eu sempre estou presente, né, na minha rede social, no Instagram, que é alineleite.adv. Constantemente eu posto minha rotina com o João, posto vídeos informativos também. Sempre gostei muito, assim como você, do digital. Eu acho que proporciona a pessoas que não conseguem estar presente a nós no dia a dia essa visibilidade de informações. E estou só retomando a questão do INSS em dificultar a vida desses requerentes, e você citou muito bem a questão do deslocamento, né, da humilhação que essas famílias passam perante um prefeito, um vereador, para que se chegue a essas perícias. A humilhação que é chegar em uma agência e não ter um médico, né, para fazer a perícia. Isso tudo faz com que a gente ganhe mais forças como profissionais de estar mais junto, né, dessas pessoas que são os nossos clientes. Já voltando aí para a documentação que é necessária para um bom pedido de BPC-LOAS, né, a gente tem primeiramente o laudo, né, o laudo médico que tem que ser dado pelo profissional especialista, seja ele neurologista, neurologista infantil, psiquiatra. Ele tem que conter a identificação da criança, do adolescente, né, tem que ter
as suas limitações e as intervenções que devem ser feitas, além de também ter que conter o CID, né? E a gente teve recentemente a introdução do CID, que era bem dividido de autismo, ele fez a união, né? Então, são CIDs específicos para cada criança. Isso também, além do que Heitor citou agora há pouco, de a gente observar o carimbo do médico se está como especialista, o RQE, a gente analisa também se o CID está correto, porque até isso, né, está sendo motivo de indeferimento até na via judicial. Então, tem que se atentar bastante para esses mínimos detalhes. O autismo, ele tem um CID hoje, que não é mais o F84, é o 6.01.Z, e aí tem que ser bem específico para cada criança, porque se chegar na via judicial e ele tiver errado, por exemplo, por um advogado que não é especialista e não se atente a esses detalhes, que vai fazer seu direito ser concedido, jogar o processo quase fora. Doutora, existe uma pergunta, um questionamento que ele é muito forte quando a gente fala em benefícios assistenciais. Muitas mães chegam e dizem: doutor, eu tenho a documentação toda correta, mas eu não estou conseguindo. E chega também aquele cliente que diz: doutor, eu sou beneficiário do Bolsa Família, eu tenho o critério de renda adequado. E muitas pessoas não entendem que a gente precisa preencher os dois requisitos, nem só o atestado e nem só o critério de renda. Você poderia trazer alguns apontamentos nesse sentido, porque é uma dificuldade gritante quando se fala de benefícios assistenciais. Sim, tem que haver a junção tanto da comprovação da deficiência, né, quando a gente se fala em BPC-LOAS, para crianças autistas, além de que o BPC-LOAS ele também é para idosos acima de 65 anos. A comprovação da deficiência, e ela vai ser analisada pela documentação médica e os relatórios da equipe multidisciplinar, ela vai ter que restar comprovado a questão do impedimento de longo prazo, e aí é uma questão que a gente na justiça se vê muito, que o INSS como réu, ele alega logo a incapacidade, o que é diferente de deficiência. E aí a gente vai com as nossas estratégias mostrar que não é o caminho da incapacidade, é o caminho da deficiência. Além dessa questão de provar a deficiência em si, tem que ter a junção com o estado de miserabilidade e vulnerabilidade social. Que inclusive, quando você citou o Bolsa Família, eu lembrei que agora recentemente nós tivemos a inclusão para constar como renda per capita do Bolsa Família, o que vai dificultar ainda mais a concessão administrativa desses benefícios. Então, dentro de uma estratégia correta, precisa se calcular atentamente todos esses pontos. Bolsa Família, renda formal, renda informal, grupo familiar, existe toda uma logística ali que o advogado previdenciarista ele precisa se atentar para que aquele segurado não faça todo aquele procedimento em vão. Então, toda vez que o INSS cria um novo mecanismo, esse mecanismo ele precisa ser visualizado de forma técnica, porque é aí que as pessoas caem. Esse mecanismo ele é criado para entender que um número X de pessoas não vão conseguir suprir aquela necessidade e vão ter o seu benefício ou não concedido ou simplesmente cortado, né? Quando a gente fala em cortado, a gente vai para a perspectiva de que, meus amigos e minhas amigas que estão aqui presentes, que o benefício ele não é tão somente do indivíduo quando a gente fala de renda, o benefício ele é do grupo familiar. Então atentem-se, vocês que têm segurados, vocês que têm pessoas no grupo familiar que têm renda, que são beneficiários de benefícios do INSS, ou então que estão na projeção de começar a trabalhar, aquele seu irmão que completou 18 e vai trabalhar numa firma, ou então a sua mãe que está hoje aí recebendo uma aposentadoria por idade rural e agora o seu pai vai se aposentar. Então a gente tem que ter esse cuidado. O benefício ele leva em consideração o grupo familiar. Então aquela criança ela pode estar em BPC, em benefício de prestação continuada, ter toda a comprovação médica, ter tido o benefício concedido
junto ao INSS, mas porque um irmão começou a trabalhar e não foi retirado do grupo familiar, não foi feita a atualização daquela informação, aquele benefício é cortado. Doutor, inclusive nessa situação, vou trazer aqui um exemplo de um caso que eu tive no início da minha advocacia, lá também de doutor Severiano. Era um indivíduo de 30 anos de idade, 28 para 30 anos de idade, e ele recebia BPC desde a juventude, desde os 12, 13 anos, ele tem síndrome de Down. Ele, a mãe e o irmão. A mãe é aposentada, mas como a aposentadoria ela não é levada em cálculo, né, um dos idosos, né, o Estatuto do Idoso dá essa perspectiva, o irmão se mudou, foi morar em Mossoró, conseguiu um emprego que pagava R$4.000, a família não se atentou a retirar esse irmão do cadastro único, e o que foi que aconteceu? O INSS só veio cruzar essa informação 6 meses após o vínculo. Então, além de ter cortado o benefício daquele incapaz, pelo critério de renda, né, até porque a síndrome de Down é uma patologia de nascença e que ela é uma patologia que vai se encaminhar até o fim da vida. Cobrou aqueles 6 salários. Então, além de ter o benefício cortado, aquele indivíduo ficou com uma dívida ali de pouco mais de R$10.000. É correção, atualização, e enfim, eles têm um critério de juros e correção muito agressivo. E o que foi que aconteceu? Nos procuraram, a gente conseguiu reverter o benefício? Conseguiu. Mas quanto tempo, doutora, demorou para conseguir? A gente demorou mais de 1 ano. Então a gente fala de um indivíduo com uma patologia incapacitante que tem uma medicação mensal que ela é consumida de forma diária, suspendida por 1 ano. E uma dívida. Então a gente teve que entrar com um processo para cancelar a dívida, teve que entrar com um processo para restabelecer o benefício, teve que levar esse segurado para a perícia no INSS, para a perícia na justiça, para audiências, toda uma situação de constrangimento, de privação de suprimento de necessidades que poderia ter sido evitado se uma orientação adequada tivesse chegado. Então é muito importante a gente que está aqui hoje assistindo esse Prevcast, que a gente possa estar encaminhando para outras pessoas que a gente conhece que recebe BPC, seja o idoso, seja o deficiente, seja a criança, para que essas famílias entendam essa realidade, a realidade aqui trazida por 2 advogados especialistas que têm a situação no grupo familiar, para que essa situação de constrangimento, de privação de necessidade, ela não seja a realidade de vocês. Porque a gente sempre acha que vai acontecer com o vizinho, com o primo, com o amigo, mas nunca com a gente. Então, quando acontece, é muito triste. Então, são situações que dentro de uma orientação adequada, a gente pode, sim, evitar. Doutora Aline, traga para a gente, nesse momento aqui, quais são as especialidades médicas, quais são os médicos adequados para, não só médicos, mas especialidades da área médica, num contexto geral, que são os médicos responsáveis por diagnosticar se existe exame específico, se não existe exame específico, se precisa de fato de uma avaliação de múltiplos profissionais, qual é a realidade hoje de quem tem um filho com neuroatipicidade ou algum transtorno de desenvolvimento intelectual, quem deve procurar? Pronto. Inicialmente, a gente precisa fazer juntada de relatórios da equipe multidisciplinar, né, porque eu costumo dizer também nas redes sociais que não adianta você chegar no neuro ou no psiquiatra para ele dar o diagnóstico, porque inicialmente ele não vai dar. Ele precisa, né, além de analisar a criança ali na sala dele, ele precisa de uma documentação que diga quem é aquela criança no dia a dia dela, né? E é para isso que, antes mesmo do laudo, que a gente tanto precisa, eu sempre oriento que as mães procurem psicólogos, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais, seja na rede pública ou na rede privada. E só após esse acompanhamento de aí, porque os profissionais hoje em dia, eles não dão com 1 mês de acompanhamento. Geralmente os profissionais estão dando relatórios
com 3 meses de acompanhamento, que é onde vê o que realmente aquela criança tem, se ela tem um TDAH, se ela tem um TOD, se ela tem um autismo, para poder discorrer quem é ela, e assim conseguir ir para o neuro ou ir para o psiquiatra para então ter o laudo com CID e tudo mais. Além desses profissionais da equipe multidisciplinar, nós temos a escola, né? Os professores que são importantíssimos nesse processo de diagnóstico dessa criança ou desse adolescente. Então, a criança requer tanto os relatórios dessa equipe multidisciplinar, como também da escola, ou de algum esporte que também a criança faça, que esses profissionais, eles relatem, né, como aquela criança para então ela ir para o médico especialista e ter o diagnóstico em mãos. Olha que interessante. Então, não faz sentido hoje se procurar um benefício com um atestado de um clínico geral ou então de um psicólogo que não tenha de fato uma especialização alinhada ou então que tenha um trabalho específico com crianças com esse transtorno de desenvolvimento, como também não faz sentido se essa documentação não estiver redigida de forma correta. Eu sempre gosto muito de trazer aqui, quando eu falo nessa situação de atestado, a questão do atestado para fins de doenças ortopédicas, né? Muita gente vem com atestado do especialista X, Y, Z, só que esse atestado vem lá o nome da pessoa, fulano de tal, o código da doença K40 e a quantidade de dias de afastamento. Esse atestado, ele não tem uma validade criteriosa para a via judicial. O atestado bem feito é aquele que diz fulaninho, idade tal, agricultor, realiza atividade diária de abaixar, levantar, pegar peso, e diante da sua doença atual, na CID tal, com vértebra tal, está incapacitado para realizar sua profissão, inclusive caso venha a realizar, existe a grande chance de agravamento da doença devido à relação com a lesão apresentada no exame X. Então, o que é que eu estou querendo dizer aqui para vocês? Não é só ser feito por um especialista, não é só ser feito por ter passado num psicólogo, não é só ter um relatório da professora da escola, é ter documentações médicas que irão trazer, de fato, um conjunto probatório para que um médico do INSS ou da Justiça, porque isso é uma consideração importante, o médico do INSS e da Justiça, ele precisa ter argumentos para conceder esse benefício. Então, muitas vezes você leva o seu processo para um advogado que não é especialista, ou então para o Zezinho despachante ou para fulaninho da Lan House. Aí o atestado tá bacana. O atestado, o laudo da psicóloga tá bacana, mas aí pega o da professora da escola e diz que a criança é normal. Quem analisou ali não leu. Leu do médico, não leu os demais. Então, junta contra a prova. Muitas vezes a professora não fez na maldade, mas ela não entendeu o contexto da solicitação. Então, o advogado especialista, ele vai ler aquela documentação e vai dizer: volte na professora e informe que essa situação aqui, ela está sendo colocada de forma a atrapalhar a criança. Então, peça para ela reanalisar essa situação. Ou então, simplesmente não juntar a pedido da professora da aula particular ou do esporte. Mas é importante que o indivíduo que solicite um benefício previdenciário, ele entenda que é um conjunto de situações que precisam estar todas alinhadas para que aquele benefício seja concedido. Então não adianta você ter tudo, faltar a perícia. Não adianta você ir para a perícia e não levar o documento do médico. Não adianta você ir para a perícia e não ter juntado no processo administrativo aquele atestado que está lá. Então são situações que quem lida diariamente, assim como eu, Heitor Fernandes, a doutora Aline Leite, está diariamente dentro do INSS, está diariamente estudando as informações, está diariamente recebendo informativos das instituições que nos trazem conhecimento previdenciário para prestar o serviço de qualidade e de excelência que o segurado que procuram os nossos escritórios vão ter acesso. Então é muito diferente. Eu costumo muito dizer, doutora Aline, que o pedido de benefício é um tiro. Se esse tiro ele for mal dado, aquele tiro ele vai trazer consequência para os próximos pedidos. Então a gente tem muita cultura brasileira de dizer o quê? Eu vou dar entrada sozinho, se não der certo eu procuro um advogado.
junta o que não é para juntar, faz do jeito que não é para fazer, cria um problema que não existia e quando chega no advogado fica muitas vezes mais difícil de resolver e muitas vezes o advogado nem consegue resolver. E nesse ponto que você falou, justamente de levar para quem sabe fazer, vou fazer sozinho, vou dar entrada por casa, que você perde tempo e dinheiro. Porque é o tempo que o processo passa em análise e chega no fim deferido. E dinheiro que você deixou de estar recebendo desde muito cedo, né, com a instrução, a orientação de um profissional especializado. Eu acho muito bacana que a gente entenda essa realidade. E tem mais, doutora. Todos os dias o INSS ele vem fazendo mudanças e geralmente essas mudanças não são mudanças benéficas, são mudanças para dificultar. Então, se hoje a gente tem uma regra que é ruim, daqui a um ano pode ser que essa regra esteja pior. E você está ali tentando. Quando vem procurar o advogado, a regra já está tão ruim que você não consegue mais entrar. Então, nesse ramo do direito, a busca de um profissional para que se solicite esse benefício é ouro. Porque a partir daquele momento ali, o profissional ele vai sanar todas as deficiências, seja um laudo mal feito, seja um dado divergente no cadastro do INSS, no cadastro da assistência social, que é o cadastro único, seja um documento daquele segurado que está inviabilizado, que tem um erro de português ou um erro de data, seja qualquer algum erro, algum vício de processo. Então, a partir do momento que um profissional adequado ele pega, ele vai fatiar todos os problemas, procurar todas as soluções e levar ao INSS o processo pronto. Porque no final das contas, o INSS hoje, ele não faz mais a análise do processo. Ele recebe a análise pronta. Quem faz essa análise, quem entrega a documentação é o segurado. E na perspectiva de ter uma assessoria jurídica, um advogado. Então o INSS hoje, ele jogou a bola para você, segurado. O INSS hoje, ele diz assim, tá aqui a lista do que eu preciso, providencie tudo. Se chegar tudo certo, ok, se não chegar, a culpa é sua. Realidade que não acontecia no passado. Essa realidade ela foi mudada na instrução normativa, que é a regra interna do INSS, depois de 2016, ali com a criação do INSS digital, com a perspectiva da digitalização dos processos, o INSS transferiu as agências para o aplicativo do meu INSS, transferiu as agências para plataformas digitais. Então, se você for hoje na agência do INSS com seu atestado, com seu laudo, com seu exame para dar entrada no benefício, você não vai conseguir. E a partir desse momento, o INSS transferiu para você, segurado, que não tem uma formação na área, que não tem um conhecimento técnico das mudanças, a responsabilidade de fazer tudo certo. Então aí é onde entrou no jogo a presença de um profissional advogado especialista. Porque de fato é no mínimo indecente, para não colocar uma palavra aqui que o horário não permita, o INSS fazer dessa situação, transferir para aquele indivíduo que está doente, que está indefeso, que está em estado de vulnerabilidade, a responsabilidade de construir todo um conjunto de provas e entregar de forma correta e adequada para ele dizer assim, eu vou aceitar. Então, por isso que é muito importante hoje ter acesso ao profissional previamente ao pedido, posteriormente ao pedido e para que se acompanhe esse pedido. E quando a gente fala para que se acompanhe esse pedido, eu vou entrar com a doutora Aline aqui num tema muito importante. Pente fino do INSS. A doutora já ouviu falar? Porque quem não ouviu ainda vai ouvir. Quem está em benefício tem que estar aqui também. Então, se você tem aí um parente, um amigo, um vizinho que está em benefício do INSS, que está recebendo BPC, seja de adulto, seja de deficiente, seja de idoso, é muito importante escutar aqui as palavras e as considerações da doutora Aline Leite. E agora mais que nunca, né? Agora que a gente precisa realmente de orientação jurídica para sanar aí as exigências que o INSS pede, e em se tratando do pente fino, né? Nós estamos vendo, né, no BPC diariamente aí sendo cortado, e aí é necessário a ajuda de um profissional especialista para restabelecer, né, olhar o porquê, analisar cadastro único, analisar a deficiência, levar o INSS para a retomada desse benefício. E é um grande problema, mas também uma grande oportunidade de as pessoas, né, com esse Prevcast,
né, se informarem, de realmente procurar advogados especialistas para resolver a situação. E, Heitor, eu queria que você também desse essa contribuição, né, a sua visão sobre o pente fino. Quando a gente fala em pente fino, o programa de revisão de benefícios da Previdência Social, ele não atinge tão somente o benefício do BPC, ele atinge o Bolsa Família, a gente teve muito Bolsa Família cortado, ele atinge a aposentadoria por invalidez, para quem recebe o benefício há mais de 2 anos, porque a aposentadoria por invalidez ela pode sim ser revisada pelo INSS, o BPC ao idoso e ao deficiente com mais de 2 anos de concessão, como também a questão dos benefícios previdenciários de forma geral por incapacidade com mais de 2 anos. Então, o que é que acontece? Você que recebe o BPC, o auxílio-doença, a aposentadoria por invalidez e o Bolsa Família, você pode ter o benefício revisado a qualquer tempo. E as revisões, elas acontecem no BPC da criança em 2 modalidades. O pente fino na renda, então eles estão calculando a renda do grupo familiar e essa pessoa ela é intimada, né? Isso aí eu vou trazer uma informação importante para vocês de como verificar. Essas pessoas elas vão ser intimadas para apresentar uma defesa em 30 dias. Caso nesses 30 dias ela não apresente a defesa, o benefício é cortado. Certo? E uma situação que a gente também tem que elencar, além da questão da renda, é a questão da incapacidade. Doutora, aqui na cidade de São Miguel hoje teve 17 perícias na agência aqui para segurados que recebem o BPC há mais de 2 anos. Então está tendo aqui na agência de São Miguel teleperícias. Eles chamam aquela pessoa, inclusive dentro da perspectiva do que eu falei, pessoas do Ceará, de longe, eles já conduzem para cá no intuito de ver se a pessoa não chega para cortar o benefício. E essas pessoas estão tendo a revisão dos seus benefícios e quem não tem a documentação médica adequada vai ter o benefício cortado. Então, papel e caneta na mão, você aí que é beneficiário do BPC, seja idoso, seja criança, seja deficiente de qualquer idade, tem que renovar atestado, laudo, exame, acompanhamento a cada 6 meses. Ou pelo menos uma vez por ano. Porque o que é que acontece? Quem é que o INSS está cortando? Por que o INSS está cortando meu filho? Porque seu filho está recebendo benefício há 2, 3, 4, 5 anos e ele vai estar indo para a perícia com um atestado da data que foi concedido e um atestado da semana da perícia. Não está se construindo documentação médica durante a vida daquela criança, daquele adulto, daquele idoso, comprovando que ele continua com a doença e que ele continua se tratando. Então, se você vai para uma perícia com um atestado produzido na semana da perícia, você não produziu aquele documento para cuidar daquela criança, você produziu aquele documento para ir para a perícia. Então, é um argumento muito forte. O médico ele tem que ter um argumento para conceder e tem que ter um argumento para negar. Então, se você vai lá com 10 atestados, com acompanhamento do CRI, com acompanhamento do psicólogo, com laudos da professora, com a documentação médica completa, o médico não tem argumento para negar. E se ele negar, um advogado vai conseguir, na justiça, recorrer e ter esse direito garantido novamente. Então a gente não pode, isso é muito importante, eu vou falar aqui olhando nos olhos de vocês, a gente não pode culpar o INSS por um erro nosso. A gente não pode dizer, o INSS é muito ruim, mas e a nossa parte? A gente está fazendo. A gente está construindo documentação médica, a gente está produzindo os laudos, está produzindo os exames, porque a gente tem que entender que esse benefício concedido para essa criança é para cuidar dessa criança, é para trazer uma qualidade de vida melhor para essa criança, é para trazer as terapias adequadas para essa criança, é para que ele tenha acesso a um ambiente que traga uma qualidade de vida que venha trazer o desenvolvimento necessário. Falo isso quanto pai de criança que tem as referidas patologias que a gente discute aqui, como também a doutora Aline, que divulga com muita transparência e claridade nas suas redes sociais. Existem dificuldades que aqueles valores construídos em benefícios vão conseguir ajudar a quebrar. O acesso a um psicólogo, o acesso a um psiquiatra, o acesso a um neurologista, o acesso a uma natação, a um esporte. O meu filho ele teve um desenvolvimento muito bom quando ele começou a fazer um esporte. O jiu-jitsu, ele fazia jiu-jitsu aqui em São Miguel e foi onde ele conseguiu aprender a lidar com outras crianças, a trabalhar. Sim. A interação foi magnífica. Hoje ele faz outros esportes na escolinha dele, tem as situações que ele tem acesso a esportes lá e isso é muito bacana pra gente.
Mas quem tem um benefício, independente de qualquer coisa, precisa produzir documentação médica. Então anote isso aí para você que recebe benefício há mais de 2 anos, a qualquer tempo você pode ser chamado. Doutora Aline, eu tenho uma questão aqui importantíssima que eu acredito que é uma dúvida de muitas mães. Você já tocou no assunto aqui, mas eu quero que a gente reforce esse assunto aqui. A questão da incapacidade de longo prazo. Tem mães que chegam e dizem, mas doutor, meu filho é doente. Mas doutor, meu filho tem isso, meu filho tem aquilo. O que é que o INSS quer para conceder aquele benefício? O que é incapacidade de longo prazo e como é que esse atestado tem que vir produzido para que essa incapacidade de longo prazo seja reconhecida? Quando a gente vai atrás do BPC-LOAS, né? Como você disse, eles querem o impedimento de longo prazo, que seja superior aí a 2 anos. Quando eu tento diferenciar a incapacidade do impedimento de longo prazo, é que na incapacidade a gente tem as questões que envolvem o indivíduo e que não faz com que ele participe de forma plena, por exemplo, no trabalho. Quando eu falo do impedimento de longo prazo, que bate aí com o desenvolvimento dessa criança, e o que eles querem que comprove esse impedimento por mais de 2 anos, é justamente essa incapacidade que a criança tem de lidar com realidades do seu convívio, seja na escola ou seja com o meio social, de desenvolver empareamento com uma criança que tenha, por exemplo, a mesma idade dela. Então, a partir do momento que nesse laudo ele vem as especificidades e as limitações dessa criança, é possível entender que esse impedimento ele seja no longo prazo. Isso é analisado, Heitor, eu acredito que você também tenha conhecimento da portaria número 2 de 2015, né, que nos ensina muito bem como instruir esse cliente para uma perícia social, que também não analisa só as questões financeiras, como também para a perícia médica. A portaria número 2, ela vem trazer um contexto do indivíduo em sociedade, seja com... E lá tem várias divisões, que agora eu não vou lembrar de todas, mas de como é aquela criança no meio social. É a perícia biopsicossocial, que ela analisa a vida inteira da interação da criança no meio em que ela vive. Se tem tecnologia, se não tem, se tem terapia, se tem um saneamento básico para aquela criança viver de forma melhor. Então, tudo isso faz parte dessa constatação do impedimento de longo prazo, que se diferencia um pouco da incapacidade, que é o que muitos magistrados, e aí a gente como advogado tende a mostrar o que realmente é a diferença de incapacidade para impedimento de longo prazo. A incapacidade que às vezes o INSS questiona é aquela que a criança tem condições de daqui a 1 ano conseguir trabalhar. E o impedimento de longo prazo é a constatação que aquela criança ela não se desenvolve de forma plena igualmente outra criança de sua idade. Então, é importante que seja feita uma boa instrução por um profissional qualificado para que seja comprovado esse impedimento de longo prazo para se conceder o benefício. Olha que bacana. Isso aí é uma situação que traz muita dúvida. Mas eu estou incapaz, eu não estou incapaz, mas o médico me deu 1 ano aqui no atestado, na perícia médica, disse que eu estou incapaz por 1 ano. Então tem que ter de fato 2 anos, no mínimo 2 anos, para que esse benefício seja concedido. É requisito essencial. Então é muito importante entender que é por isso que um atestado de um médico, só por ser especialista ou só por ter um trabalho específico naquela área, por si só não vai conceder o benefício. Tem que existir a construção desses critérios. Outra situação que é muito questionada, doutor, e eu quero que a gente trabalhe juntos aqui essa situação, é o critério de renda.
Ah, doutor, mas na lei diz que é 1/4 de salário mínimo, mas já me disseram que é meio salário mínimo, mas já me disseram que não tem uma renda específica, já me disseram que se tiver um BPC numa casa não pode ter outro, já me disseram que eu não vou conseguir nunca. E assim, a gente vê que existe uma confusão das pessoas em tentar entender o que é a renda para fins de BPC, o que é que conta, o que é que não conta, e se de fato existe esse critério fechado como as pessoas colocam. Bom, a gente sabe que para a concessão do BPC, né, o que diz por lei é 1/4 do salário, mas pode haver a flexibilização na justiça, que aí os magistrados e as jurisprudências também já estão aí para nos provar que, juntando os gastos, juntando a necessidade da família, se consegue com meio salário mínimo. Ainda se tratando de renda, e é uma coisa muito importante de se falar, as rendas formais, informais, a renda do Bolsa Família, que atualmente, recentemente, foi implementada para fazer parte da renda per capita desse grupo familiar para fins de concessão do BPC, e estudando caso a caso, né, que chegam muitas situações no escritório, a gente vai ver a viabilidade desse processo. Não é que a pessoa trabalha em uma empresa e ela não vai ter direito de jeito nenhum de um BPC para o seu filho. A gente tenta viabilizar ao máximo, né, juntando despesas, juntando todo o tratamento terapêutico dessa criança para que seja concedido. Quando eu falo em renda formal e não formal, geralmente a gente tende a entender como renda formal aquela que vem no contra-cheque, ou é CLT, ou é autônomo, ou tem um MEI, que é importante citar que até quem tem MEI é possível o BPC, né? A gente alinhando muito bem o processo, juntando muitas provas, principalmente de gastos financeiros, é possível. Inclusive, eu tive um processo em Rafael mesmo, que a gente tende a nos subestimar. Eu fiz a juntada de todas as despesas da família. Ela, em tese, não vivia em vulnerabilidade social. Eles não tinham MEI, mas, assim, faziam bico de vender frango e a renda era muito boa. A gente tem estratégias ali junto à família, no nosso processo de estratégia de advogados, de que rendas informais, elas nem sempre necessitam estar na estrutura. Então, com um bom advogado, você vai conseguir organizar muito bem o processo desde o início. E ainda falando de rendas formais, de CLT, de MEI, ainda assim é possível, juntando, né, toda a comprovação de gastos, de terapias, de despesas fixas mesmo do grupo familiar. E aí, uma boa instrução na perícia social, na perícia médica, e aí obter a concessão. Nesse de Rafael, eu achei que eu não ia conseguir. Quando eu juntei todas as despesas, veio a assistente social, veio a perícia médica, processo lá concedido. Eu disse, não é só aquelas pessoas que vivem em extrema vulnerabilidade, que tem muitos casos nesse sentido, mas que a gente também viabiliza para pessoas que conseguem ter uma boa casa, tem uma motinha para sobreviver, né? E isso não é motivo para que não seja concedido na via judicial, que ainda é um ponto que muitas pessoas não sabem. Tem uma moto, não consigo BPC. Não, a gente precisa alinhar aí direitinho até essa concessão. Eu vou trazer aqui para vocês 3 casos de total relativização da regra relacionada à renda, casos que eu tive aqui no meu escritório, que são realidades que aconteceram. O primeiro deles foi de uma família de 3 pessoas, mãe, pai e filho. A renda da família dessas 3 pessoas era uma renda de R$4.000, lá em 2016, levando em consideração o salário mínimo lá de 2016. O pai trabalhava dirigindo caminhão para uma empresa aqui do município de São Miguel, sua família aqui de São Miguel, e a mãe trabalhava ao tempo na prefeitura. Então, se você for fazer o cálculo, dava R$1.000 por pessoa, não, ultrapassava. Mas o que é que acontece? A gente leva em consideração os gastos médicos. Os gastos médicos, eles são levados em consideração. E a lata de leite dessa criança era R$1.000 por semana.
Então, só a medicação básica, a alimentação básica, né, que eram também medicamentos, transpassava o valor da renda total. Então, a gente tem que entender que existe sim a possibilidade de quem tem uma renda maior ter um benefício concedido, como foi o caso dessa criança. A gente teve o benefício dessa criança concedido. Outra situação aqui da cidade de Coronel João Pessoa, 2 irmãos, todos 2 incapazes, e a mãe aposentada. O que é que aconteceu? Era um menino e uma menina. A menina tinha o benefício. O menino precisava do benefício. A gente deu a entrada no dele, o INSS negou pelo critério de renda, a gente foi para a via judicial, conseguiu. Quando conseguiu do menino, o INSS derrubou o da menina. Aí a gente deu uma entrada administrativa, deu uma entrada judicial e concedeu. São 3 pessoas numa casa e as 3 pessoas, cada uma recebe um benefício previdenciário. Então, é uma realidade que pode, sim, não limite-se a não pedir sem procurar a orientação de um advogado. E o terceiro caso são de 3 irmãos aqui também em Coronel João Pessoa. Todos 3 têm deficiência de nascença, todos 3 recebem BPCs. Porque existe a comprovação do consumo dos valores desse benefício nos tratamentos das patologias, na assistência alimentar, na assistência terapêutica. Então existe sim, não é real a afirmativa de que só pode ter um BPC por casa, que só pode ter um benefício de INSS por casa, que se o INSS não vai cruzar, não vai cortar, não vai derrubar. Agora, muito importante que vocês tenham uma orientação de um advogado especialista, de um profissional que entenda de forma detalhada o direito de vocês. Então, não coloquem numa dúvida de Google, ou em uma pessoa que é despachante, ou numa pessoa da Lan House, a confiança de que você vai ter ou não o direito concedido. É a mesma coisa de você perguntar sobre a situação da sua saúde à internet. Não é um profissional que estudou, que se capacitou, que entende, que está ali dando a orientação. É só um site de busca. Então é muito importante que a gente tenha responsabilidade, porque é muito difícil conseguir um benefício previdenciário e mais ainda é difícil mantê-lo. Então não é só, tive o benefício concedido, não funciona assim não. Ter o benefício concedido tem que continuar preenchendo os requisitos para que esse benefício continue concedido. A gente tem hoje a aposentadoria por idade rural, que é um dos únicos benefícios que não podem ser revisados. Tem situações excepcionalíssimas de fraude que uma aposentadoria por idade urbana ou rural pode ser revisada, mas auxílio-doença, aposentadoria por invalidez, BPC, podem facilmente, benefícios por incapacidade à saúde podem ser facilmente revisados pelo INSS. Então prestem atenção nessa orientação que eu estou dando aqui para vocês. Doutora, como é que a gente faz para acessar os serviços do escritório da doutora Aline Leite? Bom, eu atuo muito no meio digital, né? Me acham logo no Instagram, né? alineleite.adv, e no meu WhatsApp, que está no link da bio, né? Eu tenho um escritório físico também, Rafael Fernandes, e atendo, já que eu palestro em muitas cidades, assim como Heitor, vou até as cidades fazer atendimento, só não tenho ponto fixo, mas aí a gente organiza para ir, que eu gosto também dessa vivência de ir até a casa do cliente, né? De ver como é a situação fática e prática ali daquelas pessoas. Então, eu sempre estou no escritório ou no Instagram, você vai me achar o WhatsApp também, e com essas visitas de atendimento que eu faço nas cidades. Doutora, a gente está se encaminhando aqui para os nossos por finais. É uma conversa que parece que começou agora e que, se a gente quisesse continuar, 3, 4 horas seriam muito pouco aqui para a gente discutir todo o conhecimento e toda a vivência que a doutora Aline tem. Eu quero trazer aqui para vocês uma perspectiva, um bônus, para que vocês construam uma documentação médica adequada, a questão da dedicação exclusiva. Então, sempre que um documento médico for produzido para fins de comprovação previdenciária, para benefícios assistenciais a uma criança, a dedicação exclusiva ela deve constar no laudo médico, deve constar num documento produzido pelo assistente social, deve constar um relatório produzido pela escola, pela terapeuta ocupacional, pelo professor do esporte,
A dedicação exclusiva nada mais é a comprovação de que um dos pais abdica de trabalhar para manter exclusivamente a atenção para essa criança. E o que é que acontece? Doutor, então eu tenho que ficar na escola assistindo meu filho estudar? Não é essa situação. Mas é a situação de que você precisa ter uma dedicação de vida para aquilo ali. Você precisa organizar o alimento, o material, ir para a escola, ficar à disposição, porque se existir uma situação na escola, tem que ter um pai para estar presente. Buscar, levar para as terapias, trazer, porque quem tem uma criança com neurotipicidade, com transtorno de desenvolvimento, sabe a loucura que é estar disponível 24 horas por dia. Deixa no canto, pega no outro, tem uma consulta, tem a terapia. É uma situação, doutora, que consome. Eu acredito que nem tem como não ter uma dedicação exclusiva nesse tipo de situação. Mas que essa situação de dedicação exclusiva, ela tem que estar evidenciada na documentação médica, porque o médico ele não pode ali dentro do processo deduzir. Ele tem que trabalhar com provas construídas. Então o médico ele tem que ter as ferramentas para conduzir. O que eu falo, o médico perito do INSS, o médico perito da Justiça, ele tem que ter a ferramenta correta para conceder o teu benefício. Não adianta achar que o médico vai achar. Não adianta ter um carimbo de um especialista, não adianta ter um carimbo não adianta se a documentação não tiver sido feita de forma adequada. Então, essa questão da dedicação exclusiva, doutor, é critério de perícia judicial. Então, lá no questionamento do juiz relacionado ao BPC de criança, tem um questionamento lá na última folha que diz assim: existe a necessidade de dedicação exclusiva? Quando o médico perito chega nesse quesito, ele vai ter que revisar o processo todinho, porque, poxa, se eu disser aqui que ele tem necessidade e o laudo dele diz que tem, eu vou ter que voltar atrás aqui se eu tiver trazido alguma perspectiva de negativo. Sim. Então a gente tem que entender, e o advogado especialista entende, os caminhos para a concessão desse benefício. Então não deixa de procurar o Heitor Fernandes, a Aline Leite, para entender melhor. Inclusive, doutora, eu peço mais uma vez que você deixe aqui a sua rede social. Eu sei que tanto a sua rede social como a minha está à disposição para tirar dúvidas, levar apontamentos, para trazer diariamente ali informações desse mundo previdenciário, principalmente quando se fala de benefício para a criança. Fala para a gente aí, doutora, a sua rede social. Meu Instagram é alineleite.adv, né? Lá na bio também tem o meu WhatsApp, que a gente sempre está presente. E eu posto diariamente as coisas com o João da maternidade atípica, mas também da minha atuação nesse ramo, nessa especificidade do direito. Doutora, a gente está se encaminhando aqui por finais. Eu gostaria que você deixasse uma frase. Você que é mãe, que é advogada, que lutou primeiramente para um direito do seu filho, hoje luta, você hoje é mãe de muitas crianças, né? Eu vejo dessa forma. Eu acredito que o amor que você tem pelo João Mateus, ele se transfere a cada criança que entra no seu escritório. A empatia por cada mãe que pisa lá dentro é uma Aline Leite que está entrando ali para você. Eu queria que você deixasse com todo o seu coração uma mensagem para essas mães que lutam uma luta que você também já vem carregando no peito. O que é que você tem para dizer para essas pessoas? Que, na verdade, nunca desistam, né? Como mãe, né? E posteriormente como advogada, que lidei aí com essa fase de sair da CLT para se conseguir um BPC para João Mateus, para então entrar na área da advocacia e nesse meio termo não ter, de certa forma, um recurso financeiro para direcionar apenas para as terapias, eu desejo que você não desista, né? Porque, como o Heitor bem falou lá no início, o INSS está aí para dificultar a nossa vida. Então, ele dificulta no distanciamento de uma perícia, numa exigência de documento. Então, eu passei por isso, da não desistência, e eu reforço isso quando as mães entram no escritório, de que não desista. O INSS vai fazer de tudo para você deixar pelo caminho, e eu recebo todos os dias depoimentos de mães que, não vai sair, tá demorando, eu não vou mais tentar.
se tiver na minha mão, você vai até o fim. Vai de mão dada. De mão dada, porque é desde o requerimento, do atendimento, do requerimento, das perícias, então eu estou em constante comunicação com essas mães. E eu vejo muito que elas se seguram em mim para manter essa constância e essa força até o final do processo, que a gente sabe que não é fácil, é demorado, mas que é super possível. Doutora Aline Leite, muito obrigado pela sua presença hoje, pelos seus apontamentos. Eu não agradeço por mim, mas pela dezena de centenas de mães, de pais, de famílias que lutam por esse direito, pela esperança e pelo profissionalismo técnico que você trouxe aqui hoje. A gente tem gratidão por apoiar esse projeto, por estar presente aqui no Previcast. Desejamos a você muitos anos nessa advocacia responsável, coerente e técnica que você tem. Você é um orgulho aqui pra gente. Estou muito feliz de estar aqui com você hoje. Muito obrigado de verdade. Eu que estou feliz, eu agradeço de novo a oportunidade, né? Heitor, para mim, é uma referência no previdenciário. Ele está ganhando o mundo e Nordeste, graças a Deus. Ele sempre, como eu disse no início, me incluiu nos projetos dele. Eu tenho a nossa amizade e coleguismo profissional dentro do meu coração, né? E agradeço demais por estar aqui, disseminando informação, ganhando conhecimento. Essa troca é muito importante, essa troca profissional, essa informação que a gente leva até as pessoas. E eu tenho certeza que o nosso legado vai ficar até o resto de nossas vidas, por ser quem somos no profissional e também pelos pais atípicos que a gente é. O Previcast vai estar sempre de portas abertas para você, doutora. Muito obrigado. Obrigado para vocês que estiveram até aqui no nosso programa. Muito obrigado e até a próxima.